Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês aqui mais uma vez na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 24 de maio de 2024. Eu sou Amanda Mila. E eu sou Gabriel Briante. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o fim de semana. Inscrições para a Unimais, Universidade Aberta para a Terceira Idade, já estão abertas em São Caetano, para turmas do segundo semestre. Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo se transforma em palco para Hyperfight, com a presença do pentacampeão mundial de MMA, Vanderlei Silva. Tudo sobre a reta final da entrega da declaração do imposto de renda deste ano, com dicas sobre como preencher o documento no Em Pauta. Entoada nordestina com muita música e comida típica chega em São Caetano. Aberta temporada de quermesses nas cidades do Grande ABC, com destaque para Rude Ramos, Santo André e Adi Mauá. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. As inscrições para a Unimais Universidade Aberta da Terceira Idade já estão abertas para aulas que começam no segundo semestre do ano. Coordenado pela Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul por meio da Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, a Unimais oferecerá aulas às terças e quintas no período da tarde, durante 2 anos. As atividades ocorrerão de forma presencial no campus Barcelona da USCS. No total, são 180 vagas, com disciplinas relacionadas aos 4 pilares do envelhecimento ativo: saúde, participação social, segurança e proteção e aprendizagem ao longo da vida, com estimulação da linguagem, interação, atenção, percepção, memória e emoção, entre outros aspectos. Para se inscrever é necessário ter 50 anos ou mais, morar em São Caetano do Sul e ser matriculado em um dos Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade. O prazo de inscrição vai até dia 21 de junho e o formulário pode ser encontrado no site oficial da Prefeitura de São Caetano. Outra alternativa é comparecer no campus Barcelona da USCS, localizado na Avenida Goiás, número 3400, bairro Barcelona, Sala B, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ou em qualquer centro da terceira idade do município. Muito legal a USCS estar dando o campus para esse tipo de atividade, né? Sim, principalmente pro pessoal da terceira idade, né? Eles têm mais uma chance de... Sim, vira e mexe eu vejo o pessoal da terceira idade aqui, são muito bonitinhos. Sim, muito legal. Mais uma etapa do pacote de revitalização dos leitos do Hospital de Clínicas em São Bernardo do Campo foi entregue, com a conclusão de mais de 20 leitos da unidade de terapia intensiva. Toda a ala da UTI passou por reforma estrutural, assim como os demais 60 leitos de enfermaria que haviam sido entregues em janeiro. O HC é o maior hospital de complexo hospitalar de São Bernardo, com 266 leitos e dá retaguarda aos demais equipamentos, tanto nas consultas e exames, como nas cirurgias de urgência e emergência nas cirurgias eletivas. Ao todo, soma 13 salas de cirurgia, 22 salas de ambulatório e um centro de diagnóstico por imagem. Nesse hospital são realizados procedimentos cirúrgicos em mais de 10 especialidades médicas. A obra de revitalização custou 4 milhões de reais. Santo André lidera o ranking de cidades com menores taxas de analfabetismo do estado de São Paulo, na categoria de cidades com mais de 500 mil habitantes. Os dados são do Censo 2022 Alfabetização divulgado pelo IBGE. Além disso, em relação aos demais municípios do país, Santo André ocupa a 5ª posição com uma taxa de 2% de analfabetismo, atrás somente de Florianópolis, Curitiba, Joinville e Porto Alegre. A mesma pesquisa revelou que São Caetano do Sul é a terceira cidade com maior índice de analfabetização do Brasil, na faixa etária de 15 anos, e a primeira dentre os municípios que tem 100 mil e 500 mil habitantes. Com aproximadamente 98,8% da população alfabetizada, São Caetano do Sul ocupa uma posição elevada. Entre todos os municípios brasileiros, fica atrás apenas de São João do Oeste, em Santa Catarina, e Westfália, no Rio Grande do Sul. Além disso, a porcentagem de analfabetos da população brasileira caiu de 9,6% de acordo com o censo 2010 para 7% de acordo com os dados de 2022. E se você está aguardando o inverno chegar, pode devolver os casacos para o guarda-roupas. Meteorologistas afirmam em matéria para o portal G1 que o inverno de 2024 deve ter dias com calor de 3 graus acima da média para o período. Segundo os especialistas, é possível dizer que não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim um equilíbrio entre os dois, com uma tendência para mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal, mas ainda assim períodos de frio ao longo da estação. As maiores temperaturas devem se concentrar
entrar no final da estação, entre agosto e a primeira quinzena de setembro, período que pode registrar, inclusive, novas ondas de calor. O que está por trás disso é o fim do famoso fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e influencia o clima em todo o país. No momento, após o fim da sua atuação, estamos na chamada fase neutra, em que as águas do Oceano Pacífico não estão sob influência de nenhum fenômeno, e há uma expectativa da instalação do La Niña. Durante este fim de outono, é esperada uma redução na frequência de bloqueios atmosféricos e uma transição para padrões climáticos mais típicos da estação. Girusques, vocês perguntam e a gente responde. No Girusques de hoje, um aluno do primeiro semestre de produção audiovisual perguntou como funciona o programa ao vivo que os alunos apresentam no segundo semestre e pediu dicas para chegar preparado. E agora vamos com Rafael Dário, que vai dar detalhes sobre esse tema. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Mil Brilhante. Realmente, apresentar um programa ao vivo não é nada fácil. Mas para te contar todos os detalhes, temos aqui uma estudante de produção audiovisual do segundo semestre, nossa colega na Unbox, Brenda Rocha, que já passou por esse desafio. Seja bem-vinda ao Girusques, Brenda. Muito obrigada, Rafa. Fala pra gente, Brenda, como o projeto integrado foi apresentado para vocês esse semestre e qual é a proposta dele? Então, nosso projeto integrado desse semestre, nós temos que fazer um programa ao vivo e um audiodrama, só que aí a parte que dá mais trabalho e a parte que a gente se envolve mais é o programa ao vivo. E tem que ter 1 hora e tem um tema que os professores dão pra gente, que nesse caso foi cinema, e a gente dividiu a sala em 3 grupos. É um programa para 3 grupos diferentes e cada semana um grupo apresenta um subtema diferente dentro desse programa. E você poderia falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo seu grupo e como foi a organização dele? O nosso grupo falou sobre documentários, que é um gênero de cinema que se fala muito pouco, e a gente trouxe uma documentarista para falar sobre. E também a gente falou sobre os documentários que foram desenvolvidos durante a greve dos metalúrgicos no ABC, porque o nosso trabalho também tem que falar um pouco sobre o cinema dentro da nossa região. E os integrantes do seu grupo? Eles se dividiram entre tarefas específicas? Como funciona essa divisão e como é a parceria dos integrantes do grupo? Então, como é um grande programa, assim, para a sala inteira, dentro desse grande grupo que é a sala, tem 3 grupos. Cada grupo é meio que uma produtora diferente. A gente se divide nas funções que teriam no programa ao vivo normal. Então, a gente tem o diretor, tem o cenarista, tem o produtor, câmera, o diretor de imagem, todas essas funções. Por exemplo, eu sou cenarista do meu grupo. Aí junta eu e as outras 2 cenaristas dos outros 2 grupos e a gente tem um núcleo do cenário. Então, a gente trabalha junto. Só que aí no dia do programa ao vivo, é cada um com o seu grupo. E qual que é a maior dificuldade de organizar e apresentar um programa ao vivo? É a organização, porque ninguém nunca fez isso antes, e é um negócio gigantesco. A gente sempre tem que saber o que tá acontecendo agora, o que tem que fazer, o que já foi feito, porque qualquer coisinha assim que atrasar um pouco pode virar uma bagunça. E vocês tiveram algum ensaio antes, né? Sim. Da apresentação. E como que foi esses ensaios? Quando aconteceu algum erro, assim, vocês só seguiam como se nada tivesse acontecido? O meu grupo a gente interrompia e voltava desde o começo. Mas tem grupo que só fala, gente, isso tá errado, conserta na próxima. E vai seguindo. Cada um tem a sua estratégia pra ensaiar, mas a gente sempre repassa o programa inteiro, ensaia a posição de câmera, microfone, som, tem que repassar tudo. E agora, pra gente finalizar, dá alguma dica pros alunos que vão passar por isso no próximo semestre? Tem alguma receita, alguma dica importante para eles seguirem? Se organizem, pelo amor de Deus. Assim que é no que dão um manual para vocês, é falar o que cada um tem que fazer, estabelecer prazos dentro do seu grupo, eu acho que é o mais importante. Porque lá fora no mercado de trabalho eles têm prazos. Então, agradeço a participação da estudante do segundo semestre de produção audiovisual aqui no Girusques, Brenda Rocha. Obrigado, Brenda. Volto com vocês aí no estúdio. Agradecemos o Rafael Dário. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas. Se liga que agora é a hora dos esportes. Notícia triste para os fãs de vôlei brasileiro. A central Júlia Kudes está fora das Olimpíadas de Paris 2024, devido a uma grave lesão no joelho direito. É um duro golpe para a seleção brasileira, que perde uma das principais jogadoras há apenas 2 meses dos Jogos Olímpicos. Ela se machucou durante a partida contra a Sérvia da Liga das Nações no último domingo, e exames posteriores revelaram uma lesão ligamentar.
Sem CUDIs, a seleção brasileira feminina de vôlei embarca nesta segunda-feira para Macau, na China, para a disputa da segunda semana da Liga das Nações. Apesar da perda, as meninas comandadas por José Roberto Guimarães seguem com moral alta após a campanha invicta na primeira semana com vitória sobre o Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. O próximo desafio será contra o Japão no dia 28. A equipe brasileira busca manter o ritmo positivo e seguir se preparando para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho. Mas a vitória do Brasil contra os Estados Unidos foi bonita. Sim, foi uma ótima partida. O Brasil finalmente completa a equipe masculina de judô para as Olimpíadas de Paris. O jovem talento Michel Augusto, de apenas 19 anos, garantiu a última vaga em disputa na categoria até 60 quilos. Michel teve uma ótima performance no Campeonato Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e conquistou 2 vitórias impressionantes antes de ser derrotado nas oitavas de final pelo vice-campeão olímpico Yildiz Ismetov. Apesar da derrota, o 9º lugar do torneio foi suficiente para garantir a sua classificação nos Jogos de Paris. Já na equipe feminina, Natasha Ferreira ficou mais próxima de uma vaga olímpica, mas ainda não carimbou o passaporte para Paris na categoria até 48 quilos. Ela estreou com vitória também por ippon sobre Geronai Witbooi, da África do Sul, e contou com o erro da japonesa Wakana Koga, uma das favoritas da categoria para chegar às quartas de final. No fim, foi eliminada nas quartas de final e terminou o torneio em 7º lugar, e ela aguarda o fim do processo classificatório no mês que vem para saber se vai ou não aos Jogos. Preparem-se para um fim de semana eletrizante em São Bernardo do Campo. O ginásio poliesportivo Abid Moisés Dib se transforma em palco para o Hyperfight, uma explosão de adrenalina e entretenimento para toda a família. A partir das 7 horas da noite irão rolar 10 lutas de artes marciais e 5 combates de Muay Thai de tirar o fôlego, com a presença ilustre do pentacampeão mundial de MMA Vanderlei Silva. Mas a emoção não para por aí. O Hyperfight também terá apresentações de atletas profissionais do skate e BMX, shows de DJs e das bandas União Charlie Brown Jr. e Dom Raul e Banda. Os ingressos já estão disponíveis no site www.ingressolivre.com/hyperfight. Vale destacar que o evento vai além da diversão. A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com os organizadores do Hyperfight, disponibiliza 2.000 ingressos em troca de doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Não perca essa oportunidade de curtir um evento incrível e ainda assim ajudar quem precisa. Emoções e desafios em meio à natureza esperam por você. A estância turística de Ribeirão Pires se prepara para receber o Waka Range Expedition, um evento de corrida de aventura que promete testar os limites dos participantes e proporcionar uma experiência única em contato com a natureza. Entre os dias 30 de maio e 2 de junho, a cidade irá presenciar muita adrenalina, superação e paisagens deslumbrantes. O evento oferece 3 categorias para atender os diferentes níveis de experiência e preparo físico: 75 km, 125 km e 250 km. Para garantir a segurança de todos os participantes, a organização contará com uma equipe especializada de primeiros socorros, resgate e segurança. O uso de equipamentos de proteção individual, como capacetes e coletes salva-vidas, também é obrigatório. As inscrições para o Waka Race Expedition estão abertas e podem ser feitas no site oficial www.akarace.com. Os preços variam entre R$ 430 e R$ 3.880, de acordo com a categoria e modalidade escolhida. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Olá a todos e bem-vindos ao Em Pauta dessa semana. Mais uma vez, trazemos aqui um tema que sempre aflige muita gente: a declaração de imposto de renda. Com a chegada do prazo final para a entrega das declarações no próximo dia 31, aproveitamos esse espaço para esclarecer dúvidas, entender melhor as obrigações fiscais e evitar problemas com o leão. A declaração de imposto de renda é um procedimento anual que envolve o preenchimento de informações sobre rendimento, despesas e investimentos, e fique em dia com a Receita Federal. Para abordar o tema, está aqui conosco o professor da USCS, Hélio Alves da Silva. Professor Hélio, seja bem-vindo ao Em Pauta. É um prazer estar com vocês, agradeço a oportunidade. Para começar, quem precisa declarar e como fazer a declaração de imposto de renda de uma forma fácil? Existem várias condições, mas 3 condições básicas que abrangem em 90% dos casos. O primeiro é quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90. O segundo é quem teve rendimentos isentos e não tributáveis, ou exclusivamente na fonte, que somam mais de R$200 mil, então superiores a R$200 mil. E o terceiro, quem tem bem no valor superior a R$800 mil. Existem ainda algumas outras condições, como ter aplicado em bolsa, vendido um imóvel, ter ganho de
capital, mas essas 3 são as principais. Em relação a como fazer a declaração de uma forma fácil, existem 3 formas, elas são igualmente fáceis. Uma é um aplicativo, o aplicativo da Receita, o outro é o próprio site da Receita e a outra forma é você baixar o programa gerador da Receita. Todos os 3 são simples, mas a forma mais simples é se você conseguir fazer a declaração pré-preenchida, porque nesse caso os dados que a Receita Federal já detém são repassados para você e isso evita erros e facilita o preenchimento. Ela já vem com grande parte das informações já preenchidas, também agiliza o processo. O prazo final para a entrega do documento é 31 de maio. O que ocorre com quem precisa entregar e não faz? Tem multa, restrição? Quem não entrega tem uma multa de 1% ao mês, podendo chegar até 20%. Esse 20% é calculado sobre o imposto devido no ano, mesmo que ele não tenha nada a pagar na declaração. E, no mínimo, a multa é de R$ 165,74. Além disso, pode ter a suspensão ou cancelamento do CPF. E isso impossibilita, por exemplo, que a pessoa seja atendida num posto de saúde para retirar um remédio, movimentar uma conta bancária. Há uma série de restrições e elas são bastante graves. O imposto de renda, muitas vezes, ele é tido como imposto desigual. Tanto que até muito tem se tentado reduzir a carga de quem está em classes menos favorecidas. Como é essa questão em níveis nacionais, assim, no Brasil? Essa é uma questão que há muitos anos vem sendo deixada de lado, não são feitas modificações significativas e realmente ele é desigual. Quer dizer, a tabela progressiva, ela começa muito cedo e muito cedo também ela iguala todos os rendimentos. Há uma preocupação com isso dos tributaristas, mas em termos legais, com o medo que existe de perda da arrecadação, não tem sido feita modificação por décadas. E, sendo assim, quais são os principais desafios nessa administração do imposto de renda? Nós temos 3. O primeiro, esse que já foi citado, é reduzir a desigualdade. Quer dizer, ter um imposto que tribute de forma desigual os desiguais e considere essas desigualdades, principalmente porque com uma renda muito pequena você já começa a pagar imposto, né? Quando nós falamos aí do limite, 30.639 no ano, você já começa a ser tributado pelo imposto de renda. Isso deveria ter uma margem muito maior. O segundo desafio está sendo tratado, que é reduzir a complexidade. A Receita, com o sistema de já repassar ao contribuinte as informações que ela tem e a própria utilização de sistemas de informação, tem facilitado um pouco isso. Por fim, precisamos de método para reduzir a sonegação e a informalidade. Informalidade que se deve não somente à má-fé, ao dolo do contribuinte, mas também à complexidade e ao fato de que há muita desigualdade, então pessoas com muito pouca renda já precisam declarar. Professor, quais pagamentos podem ser declarados para abater o imposto? Podem ser declarados para abater os impostos os dependentes, né, para cada dependente, R$ 2.275,08 ao ano. Também deduzidos as pensões alimentícias quando determinadas em decisão judicial. As despesas médicas sem limite, e embora estejam chamadas aí de despesas médicas, elas incluem fisioterapeutas, são os gastos com saúde, né, não remédios, mas dentistas, fisioterapeutas, psicólogos também. As despesas com instrução própria de dependente, R$ 3.561,50 para cada um. As contribuições previdenciárias, tipo PGBL, essa tem limite, 12% dos rendimentos tributáveis. E, por fim, o contribuinte pode optar por um desconto simplificado, que vai ser 20% do rendimento tributado, limitado a R$ 16.754,34. Sendo assim, o senhor pode explicar um pouco como funcionam as deduções e isenções e qual o seu impacto na arrecadação fiscal? Olha, nós temos uma série de rendimentos que não são tributados. São os rendimentos decorrentes de dividendos, rendimentos de poupança, letras LCA e LCI, né, de crédito agrícola e crédito imobiliário, indenizações como
aquelas recebidas por rescisão de contrato de trabalho ou aquela multa sobre o fundo de garantia. Há uma isenção para aposentados e pensionistas acima de 65 anos. Agora, o impacto disso na arrecadação fiscal, ele traz uma certa isonomia, ele melhora um pouco o sistema, porque você pode, no que tange as deduções, você pode, tendo alguns gastos, né? Imagine, você tem 5 dependentes e ganha 32 mil, já teria que pagar imposto. Então, essas deduções são muito bem-vindas. Agora, por outro lado, alguns rendimentos isentos têm, da parte dos tributaristas, algumas restrições, particularmente o de dividendos, que é a de distribuição de lucros das empresas. Esses impactam bastante a arrecadação e existe uma controvérsia muito grande se eu vivo de dividendos e tenho uma renda muito grande, se isso não deveria ser tributado. Por fim, quem precisa entregar o imposto de renda e mesmo assim ainda não fez, pode entrar em que site para fazer a declaração? O programa gerador está no site da Receita Federal, que está dentro do portal, que é o GovBR. Então tem o programa gerador, o aplicativo e no próprio site. Fiquem atentos aí para a declaração do imposto de renda então, hein, pessoal? Agradecemos ao professor Hélio Alves da Silva pela nossa conversa aqui no Em Pauta. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, até mais. Cultura. Se liga na dica. Cuscuz, baião de dois, tapioca e acarajé. Se você gosta de alguma dessas delícias, temos uma grande notícia. Neste fim de semana, a 13ª Entoada Nordestina chega em São Caetano com nomes de destaque da música brasileira. Em uma das mais importantes festas em celebração à cultura popular nordestina do estado de São Paulo, rola artesanato, comidas típicas e muitas atrações artísticas temáticas, além de atividades para o público arretado de todas as idades. O evento começou hoje, às 4 horas da tarde, e vai até às 10 da noite, e a artista que fecha o evento é a gigante Elba Ramalho. Amanhã, a festa começa ao meio-dia e o cantor da vez será o Frank Aguiar. Já para fechar o evento com chave de ouro, a banda de forró universitário Fala Mansa se apresenta no domingo, a partir das 8h30 da noite. Muitos outros artistas e bandas vão se apresentar. Fique por dentro da programação pelo site culturasaocaetanodosul.sp.gov.br. Nos vemos lá! A Entoada Nordestina será realizada no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul. Junho se apresenta e supõe-se que o friozinho chegue com ele. Pensando nisso, já sobe o cheirinho de quentão e o clima de quermesse já começa a se instaurar pelas cidades da região. A famosa quermesse do Rude Ramos, a mais queridinha dos moradores do ABC, está de volta. Como já estamos acostumados, ela funciona a partir das 6 horas da tarde às sextas, sábados e domingos, com entrada gratuita e mais de 20 barracas de comidas típicas dessa época do ano. Mas não é só em São Bernardo não. As quermesses já começaram a pipocar em várias paróquias espalhadas pelas cidades próximas, trazendo esse climão tão gostoso pra perto. A quermesse de Santo André também não fica pra trás, viu? O evento da Igreja Matriz vai funcionar todos os fins de semana de junho com um arraial solidário que espera receber mais de 10 mil pessoas no endereço Praça Presidente Vargas, 01, Vila Assunção. É bom demais, só. Outra festa junina que está dando o que falar é a 37ª de Mauá. Nayara Azevedo, Xande de Pilares e Maneva são alguns dos nomes já revelados pelos canais de comunicação da prefeitura. Nos 4 fins de semana do mês que vem, várias atrações de tirar o chapéu estão programadas para a festança, com muita música e o dia inteiro de brincadeiras típicas. E essas festas fazem sucesso, viu? Ano passado, o show do artista aqui do ABC, o cantor Péricles, abalou as estruturas e todo mundo caiu no ritmo do pagode. Dessa vez, os estilos variam entre sertanejo, samba e pagode, trazendo o melhor de cada mundo para se encontrar nessa festa que vai movimentar a região. O evento rola no estacionamento da prefeitura da cidade, que fica na Avenida João Ramalho, 205, no bairro Vila Noêmia. Então deixa anotado na sua agenda e saiba mais pelo Instagram, @Prefeitura de Mauá, e aproveite! Quem for hoje, a partir das 6 horas da tarde, ao Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, poderá acompanhar a passagem oficial dos atletas que vão competir na primeira edição do Hyperfight, com a presença do pentacampeão mundial de MMA, Vanderlei Silva. Na praça de alimentação piso L3, os 30 competidores com a presença de árbitros e representantes das organizações de luta vão mostrar se estão aptos para as lutas com a comprovação de peso estabelecido para cada categoria. A pesagem no MMA é uma parte fundamental e que já quase faz parte da luta, pois dependendo do resultado, ela pode ser cancelada, além de ver e comprovar se os competidores estão em condições iguais para entrar no ringue. Após a pesagem, haverá show de live track cover da banda Foo Fighters. O Shopping Golden Square fica na Avenida Kennedy 700, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo.
O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Amanda Mila e desejo um ótimo fim de semana para vocês. E eu sou Gabriel Briante e desejo uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Esperamos vocês todas as sextas, às 5 horas da tarde. Estamos no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Tchau! Tchau, tchau. Falou! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.